Salmo 8:5, nós vamos ler só esse versículo, tá? Quero saudar os irmãos da Rádio Palavra Acústica, que o Senhor abençoe vocês com essa palavra, que a graça e a paz do Senhor esteja abundante na vida de vocês também. Então a palavra de Deus diz assim, ó: fizeste-o, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Algumas traduções menor que os anjos, que eu acho que ficaria até melhor aqui, né? Obrigado, Pai, por essa palavra, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que o Teu Espírito que está aqui, que inspirou essa palavra, possa trazer para nós revelação, exortação, consolação e edificação na nossa vida. O que sustenta o nosso corpo, Senhor, são os nossos ossos. E o que sustenta a nossa vida espiritual é a Tua palavra. É ela que nos deixa firmes e fortes e inabaláveis. E que essa palavra possa nessa manhã nos fortalecer no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido, essa palavra aqui do Salmo número 8, ela vai se repetir lá em Hebreus capítulo 2, que inclusive nós estamos estudando na teologia, né, o livro de Hebreus, né? E vai comparar ali, em Hebreus inclusive, ele não fala menor que Deus, mas fala menor que os anjos. Que o homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Mas não é isso que eu quero falar, não é isso que Deus quer falar, né? É essa parte aqui, ó, em que Deus diz assim: e de glória e de honra o coroaste. Então a gente entende que quando Deus criou todas as coisas, e Ele criou a terra para o homem, aliás, eu digo que Deus criou todas as coisas para o homem, porque Deus investiu tudo no homem, que é a sua imagem, a sua semelhança. É como um pai que investe tudo no seu filho, né? E aí o que Ele fez com Adão e Eva, que foi o primeiro casal? Ele colocou ali glória e honra. É o que a palavra de Deus está falando. Ele investiu glória e honra. Então, a humanidade, ela tem uma glória e ela tem uma honra. Essa glória fala da beleza, do brilho, do entendimento, da inteligência do homem, daquilo que está no homem, que Deus o fez para ser cabeça, para ser bênção aqui na terra. Então todos nós temos glória e temos honra, porque a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus fala, que Ele nos coroou de glória e de honra. Diz para quem está do teu lado: Deus te coroou com glória e honra. Só que, quando Deus nos coroou, lá na criação, no começo, Adão e Eva com glória e honra, alguém estava interessado em roubar essa glória. Alguém estava incomodado com a glória e a perfeição que Adão e Eva tinham sobre eles. Então nós vemos que esse ser, que hoje se chama de Satanás, e Lúcifer, diabo, cão, sei lá o que, não importa, que era um anjo perfeito, como a Bíblia diz, perfeito no sentido, ele não foi criado com defeito, mas ele tinha uma liberdade sempre de escolha. Deus nunca criou nem anjos nem homem como um robô, mas Ele sempre dá uma liberdade de escolha. E nós vemos esse Lúcifer, esse Satanás, que desde o começo ele quer roubar glória, ele quer roubar brilho, ele quer estar no lugar de. Porque nós vemos que a primeira coisa que ele quis fazer é sentar no trono de glória de Deus. Ele diz: eu quero aquela glória. Deus o expulsou. E aí ele vem visitar a criação. E ele diz: poxa, Adão e Eva, que glória e honra Deus o coroou. Eu preciso roubar essa glória. Então nós vemos que na história ele sempre está procurando tirar a glória, tirar a honra e colocar no lugar vexame, vergonha, insatisfação, depressão, tristeza. Mas esse não é o projeto de Deus. Amém? Então nós vamos seguindo a história. Depois, Deus, para resgatar toda a humanidade,
Deus forma um povo, tira eles do Egito e leva para o deserto, para que do deserto vai para a terra prometida e dali forma um povo, que é o povo judeu, da onde nasceria Jesus, nosso Salvador. Mas nós vemos que quando o povo estava no deserto, Deus que estava falando com Moisés lá na montanha, diz: olha, eu não quero ficar aqui na montanha, eu quero ficar no meio do arraial de vocês. Então faz uma tenda lá e eu vou ficar ali no meio. Então ali estava a presença do Senhor no meio do arraial de dia. Estava lá a nuvem que cobria eles, ser queimado do sol, e à noite tinha um fogo que alumiava para aquecer as noites frias do deserto, e também ali se via a glória do Senhor. Toda vez que Deus ia falar com Moisés, uma nuvem enchia todo aquele lugar, e ali tinha uma glória. E nós vemos Satanás tentando também tirar desse povo a glória. Quando eles foram para a terra prometida e construíram o templo de Salomão estava lá, Deus estava no centro daquela nação, e nós vemos o tempo todo o diabo tentando roubar a glória daquele povo, trazendo pecado, fazendo com que ele se rebelasse contra Deus e não obedecesse a palavra, ao ponto de até ele ser levado cativo para a Babilônia e ficar lá 70 anos longe da terra. Então nós vemos que o tempo todo existe um ser, com a sua cavalaria infernal, que está tentando roubar do homem a sua glória. A história conta isso o tempo todo. E ele é tão ousado, querido, que nem o Filho de Deus ele poupou. Você vai lá no Mateus 4, Satanás está ali, tentando Jesus para arrancar a sua glória, e dizendo: olha, a glória dos reinos que foi me dado, eu te darei, mas a glória do reino que ele arrancou de Adão e Eva, aquilo que ele arrancou de Adão e Eva, ele é o príncipe desse mundo, e ele estava tentando arrancar a glória de Jesus. Então o tempo todo, querido, ele não está interessado em outra coisa na minha vida, na sua vida, que estamos vivendo nessa geração, a não ser em arrancar a glória da sua vida, da sua família, do seu trabalho, no seu emocional, em tudo. Ele quer arrancar glória e honra pelo qual você foi coroado. Amém? Diz assim: eu sou a coroa da criação. E glória e honra Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz lá em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar. Esse roubar aqui está falando da glória e da honra. Você pode ter carro, você pode ter dinheiro, o diabo não está muito importado com isso, embora muitas vezes até isso ele arranca, mas ele sempre está preocupado: eu preciso arrancar a honra dele. Eu preciso arrancar a glória que Deus colocou. Aquilo, querido, a glória e a honra de cada um de nós que Deus colocou, incomoda as trevas. Se é uma coisa que a gente vê na terra hoje que mais incomoda, é a luz dos filhos de Deus brilhando. Depende do ambiente que você entra, a sua luz vai incomodar, porque ali tem trevas e as trevas não gostam de ver a glória. Amém? E tem glória em nós, querido, tem bênção, tem graça, nós estamos abundantes, Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Esse reinar em vida é honra, nós reinamos. As trevas, ela não têm poder sobre nós. As situações adversas não têm poder sobre nós. É por isso que incomoda. Isso é uma honra que Jesus deu, uma glória. Eu dou autoridade para vocês. Vocês vão reinar comigo, mas já reinam em vida. Nesse reino espiritual que não vemos, mas sabemos que ao todo tempo estamos dentro dele. Amém, querido? Agora, ele está querendo o quê? A igreja foi inaugurada, a igreja tem uma glória e ele quer a glória da igreja. Então, eu vou ler para você essa passagem que está aqui, em Romanos 9:23, que diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, da glória de Deus, em vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia somos nós. Então ele quer dar a conhecer a riqueza da sua glória em quem? Em mim e em você. E vai continuar dizendo assim: que para a glória preparou de antemão, o quais somos nós.
Deus quer manifestar a sua glória em vasos de misericórdia. Quando Ele manifesta a sua glória em nós, a glória dele está em nós. E nós não estamos falando a glória de qualquer pessoa, nós estamos falando a glória de Deus, que é todo poderoso, que enche todo o universo, que é santo, que é puro, que é onisciente, onipresente. A glória de Deus está em nós. Então, eu entendo assim que o Senhor está trazendo essa palavra nessa manhã, para que a gente fique esperto, para que nós não deixemos que aquilo que custou o preço de sangue de Jesus na cruz, para conquistar para nós de volta essa glória e essa honra, que nós não deixemos que o inimigo venha roubar de nós. Você não pode deixar que o inimigo roube a glória e a honra que foi colocado em vasos de misericórdia, do qual somos nós. Crente tem que brilhar ou tem que ficar apagado? Como é que é, querido? Nós temos que brilhar. A honra e a glória tem que transparecer de dentro para fora. Nós não podemos ser agentes secretos, o 007, ninguém sabe que eu sou crente, eu estou sempre escondido. Não, eu tenho que mostrar a bondade e a misericórdia de Deus, eu tenho que transparecer isso para fora. Eu tenho que transparecer a glória do poder de Deus contra tudo aquilo que é contra a humanidade, que é contra aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Então, o meu compromisso é ser um vigia. Eu tenho que vigiar a minha vida o tempo todo. Eu tenho que estar na fortaleza. Eu tenho que estar olhando. O inimigo não pode entrar. O inimigo não pode roubar. O inimigo não pode me enganar. Você sabe qual é a maior arma do diabo, querido? Qual é a maior arma do diabo? Nós vemos lá em Mateus 4. Eu não vejo ali uma situação, não sei se vocês já foram da geração daqueles... como é que fala? Street Fighter, aquele joguinho que solta poder daqui, o outro solta poder congelante, o outro manda fogo e pá. Você não vê uma luta ali de alguém tacando poder no outro, e um manda fogo, o outro manda não sei o quê, tudo aqueles fogos. Não tem isso, querido. Porque a maior arma do diabo não é isso. A maior arma do diabo é isso aqui, ó. Ele é astuto no engano. Ele arma o laço, e esse laço se chama engano, mentira. Come do fruto, Eva. Você vai ficar igual a Deus, conhecedor. Então ele fez um laço para Eva, mentindo ela, conduzindo ela pela sua astúcia. Foi isso que ele fez com Jesus e tentou fazer também. Coma desse pão, transforma pedra em pão, pula lá do pináculo, porque os anjos vão te segurar. Se dobre diante de mim e adore, porque olha, esses reinos te darei. Tudo mentira. Então uma das maneiras que nós temos que prestar atenção é se estamos sendo enganados ou não, com aquilo que pensamos, imaginamos ou estamos maquinando em nossa mente. Porque muitas vezes são ciladas que estão sendo formadas para que você perca a honra e a glória que Jesus colocou na sua vida. Judas andou com Jesus 3 anos. Pensa num cara que andou com o mestre dos mestres, estava com o melhor professor que existe no universo, vendo Jesus fazer milagre o tempo todo, vendo sinais e maravilhas, mortos levantarem do seu estado de morte, claro, não faz sentido levantar de outro jeito, né? Cegos abrindo os olhos, coxos andando, surdo ouvindo, pão sendo multiplicado, peixe sendo multiplicado. Mas o diabo, ele é muito astuto. E ele conseguiu pegar um dos 12, que era bem íntimo de Jesus. Porque ele armou um laço para Judas e diz: entrega o mestre, cara.
Você vai ganhar um bom dinheiro, 30 moedas de prata. Então, querido, nenhum de nós aqui andou tete a tete, juntinho com Jesus, como Judas. E Judas foi pego. Eu e você podemos perder a nossa glória e a nossa honra. Então, vigiai, a Bíblia diz, e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Presta atenção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, eu quero entrar numa segunda parte só para a gente entender aqui, que vai falar do último Adão. Não sei se você sabia que teve um Adão, mas a Bíblia diz que tem um último, viu? Muitos falam segundo, não pode ser segundo, senão teria o terceiro, por isso que a Bíblia chama ele de último Adão. Primeiro Adão foi Adão. O último Adão foi quem? Jesus. E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual e sim natural, depois o espiritual. Então, Jesus veio como um Adão. O último Adão. Ele entrou na raça humana, se fez carne, né? Tinha lá tudo que nós temos aqui, fígado, tal, coração batendo, pulmão, sangue correndo. Ele se fez homem como nós, para se tornar o último Adão. E todo Adão tem que ter a sua... O que o Adão tem que ter? Sua Eva. Diz comigo assim, todo Adão tem que ter a sua Eva. Quem é casado aqui sabe, né? Você tem a sua Eva. Tem ou não tem? Ah, não é, Tiago? Todo Adão tem a sua Eva. É assim que funciona. Se Jesus veio como Adão, ele tinha que ter uma Eva. Olha que interessante. Então, esse último Adão vai ter a Eva, que é a sua igreja, que somos nós. Então nós vamos ver assim, o primeiro Adão, ele comeu o fruto que a Eva deu, conduzida pelo diabo, para roubar a sua glória. Então Eva, conduzida pelo diabo, tomou do fruto e deu para o Adão comer. Adão morreu, Eva morreu, a raça humana foi amaldiçoada. Aí vem o último Adão. O último Adão tem que ter uma Eva. Essa Eva é a igreja. Só que agora funciona ao contrário. É o Adão que vem com o fruto da vida e dá para a igreja e diz: come. Come desse fruto, come dessa presença minha, come desse fruto da vida eterna, para que a glória que o primeiro Adão perdeu venha de volta sobre vocês. É um trabalho ao contrário que Jesus fez. E ele foi o último Adão por quê? Porque ele pegou o último Adão, que era ele, e falou: sabe o que eu vou fazer com esse Adão? Eu vou aniquilar ele na cruz. E na cruz ele estraçalhou com Adão, com o pecado, com a natureza da carne. Mas também esse último Adão ao terceiro dia se levanta, formando agora um novo homem. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo Jesus, nova criação é. Você é uma nova criação. O seu homem interior é o Adão novo que Jesus ressuscitou. Ele tem a mesma natureza. Por isso que você e Jesus podem ser um e já são um. Amém. Glória a Deus por isso, querido. Aí dentro existe um homem, uma mulher poderosa em Cristo, cheio de glória, cheio de honra, porque foi isso que Jesus fez, o último Adão. Glória a Deus. Então qual é o papel da Eva, que é a igreja hoje? É trazer a glória de volta. Querido, Davi, ele tinha sido rei, ele tinha coroado, ele foi coroado como rei, ele começou a reinar em Israel, mas ele disse assim: está faltando alguma coisa aqui, está faltando a glória de Deus. Ele diz: vamos buscar a arca
que Saul, que os outros perderam, foi levado embora e agora está aí numa cidade muito longe, mas onde eu estou reinando, eu quero que a glória de Deus esteja aqui comigo. E foram buscar essa arca e trouxeram a arca para Jerusalém, porque a arca é a glória de Deus e a presença de Deus. Qual que é o papel da igreja? Trazer de volta a glória de Deus, manifestando ela na terra onde não tem glória, manifestando no nosso bairro, na nossa rua, na cidade, onde você estuda, onde você trabalha, essa glória que incomoda as trevas, e nós não estamos preocupados com isso, amém? Nós temos mais que incomodar mesmo, nós temos que trazer essa glória, nós temos que incomodar o mundo com a glória de Deus. Muitos com essa glória vão se converter, outros vão se afastar mais ainda, cada um, querido, faz a sua escolha, mas muitos vão ser atraídos pela glória de Deus que está em mim, que está em você. Amém? Então qual que é o papel da Eva? O papel da Eva agora é manifestar, é trazer, é mostrar a glória que Jesus conquistou para nós naquela cruz de volta. Aquilo que Adão perdeu, Jesus trouxe para nós de volta. Então nós temos isso. A Bíblia diz que já fazemos parte de um reino poderoso, um reino espiritual, que quando estamos na rua, quem olha acha que todo mundo é a mesma coisa. Não, tem um povo que pertence, a Bíblia diz, ao reino das trevas, e outro ao reino da luz. Então tem dois reinos confundidos andando pelas ruas da cidade. E nós estamos, ninguém está vendo, mas nós representamos um reino. A nossa pátria é lá em cima, e somos representantes dela. E representante desse último Adão que é Jesus, para manifestar essa glória. Agora o que nós não podemos deixar acontecer é que o inimigo consiga roubar a glória que foi colocada em nós. Muitos começam, alguns terminam e alguns param pelo meio, alguns desistem. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos têm, entram, vai, depois de um tempo não querem mais. Então, querido, nós temos que, por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus, Jesus é que diz isso, é tomado por esforço, violência. Eu quero entrar nesse lugar, eu quero permanecer nesse lugar. Todo dia é uma luta, todo dia estamos guerreando, todo dia estamos vencendo, mas a glória de Deus está permanecendo em cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso, querido. Então, vamos trazer essa glória de volta. Vamos trazer os jovens buscar a glória. Todos os setores das nossas vidas, vamos trazendo a glória de volta. Vamos resgatar essa glória e essa honra que o Senhor derramou para nós. O Efésios 1:22. Olha, aqui está quente, hein? Aí está calor também, aqui está no que? É o meu 24? Então é aqui mesmo, deixa eu aumentar aqui. Então, querido, aqui no Efésios 1, no versículo 22, vai dizer assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. E o que mais que a igreja é? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você, aqui na terra, é a plenitude de Jesus. Ele, para ser o cabeça, está nas alturas, assentado à direita do Pai, passou toda essa glória e esse poder para a igreja, e a igreja que é a sua plenitude, que enche todas as coisas aqui na terra. Olha que glória essa palavra, querido. Em nós mesmos nós não somos a plenitude, mas em Cristo Jesus nós somos a plenitude dele. A igreja é a plenitude de Cristo na terra. Cristo é pleno através da sua igreja. Porque quando a Bíblia diz assim que a igreja foi tirada da terra, ela foi arrebatada aos céus, e não tem mais igreja na terra, o que vai acontecer com a terra? A Bíblia diz, ai do que estão na terra agora, virá a grande tribulação como nunca houve antes. A igreja, ela é o sal da terra, ela faz com que a terra ainda se permaneça, porque ela é a plenitude de Jesus manifestado na terra. Nós somos a glória, a plenitude, mostrando a honra
que foi colocada em nós, a sua igreja. Amém? Você é uma bênção. Diz para quem está do teu lado, você é uma bênção. Querido, se não fosse você aqui em Limeira, hein? Se não fosse essa plenitude, hein? Uma vez nós passamos um vídeo aqui, que algumas pessoas daqui devem ter assistido. Se você não assistiu, digita no YouTube lá. Ilhas Fuji, mas escreve Fiji, F-I-J-I. Avivamento das Ilhas Fiji. Mas eu vejo todo mundo falar Fuji, não sei porquê. Uma vez nós passamos um vídeo aqui. Uma ilha que foi amaldiçoada. Foi lá um casal de missionário, mataram esses missionários, e uma maldição veio sobre a ilha. Tudo que se plantava não dava, e o que dava era muito mirrado, peixes já não se pescavam mais, era só doença, enfermidade. Então todo tipo de maldição veio na terra, no mar, nos peixes, em tudo. É como se fechasse os céus naquele lugar. E passou-se muito tempo depois que esses missionários foram mortos, a ilha estava amaldiçoada, passou-se a outra geração, e foi outros missionários lá. E quando esses missionários foram lá, eles acabaram aceitando Jesus, se convertendo e pedindo perdão, né? Isso foi feito em público, por aqueles missionários que foram mortos pela outra geração, e pediram perdão, aceitaram Jesus. Olha que interessante. Querido, onde tem Jesus a glória desce, a honra vem, a plenitude vem, porque essas pessoas que foram se convertendo, foram trazendo de volta a glória. E a história conta, está ali o testemunho no documentário, que de repente, querido, tinha peixe que não acabava mais. Os frutos aumentaram e chegaram a ficar gigantes. Banana, mostra os pés de banana com bananão assim, muito grande. E eram bananas mirradas que dava. Tudo que se plantava dava, e dava em abundância. Pelo simples fato de trazer Jesus para a ilha. Porque onde Jesus está, e Ele está sempre no seu povo, né? Ele manifesta através do seu povo. Ali tem glória, ali tem honra, e ali tem plenitude. Porque Jesus não quer que você tenha paz, Jesus quer que você tenha plena paz. Não sei se vocês estão entendendo, o que Jesus dá é pleno. Ele não quer te dar alegria, Ele quer te dar plena alegria. Ele não quer te dar amor, Ele quer te dar pleno amor. E isso está à nossa disposição. Mas a igreja precisa entender e buscar isso, e estar à disposição para que isso se manifeste na vida dela. Porque por muito tempo o diabo tem roubado tantas coisas da igreja. Que ele é ladrão, a Bíblia diz, ele é ladrão. E ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele vai lá, rouba a alegria do relacionamento do pai e os filhos. Ele vai lá e rouba a alegria do relacionamento marido e esposa. Ele vai lá e rouba a alegria da provisão. Ele vai lá e rouba a alegria dos sonhos. Ele vai lá e ele está o tempo todo roubando glória. Começou tentando roubar Deus, o trono, e depois vem na história toda roubando. Não vai parar, até o dia que a Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo, para lá ficar queimando a eternidade toda. Mas por enquanto ele está solto. Não temos medo dele, porque a Bíblia diz que somos maiores do que ele em Cristo Jesus. Ele está na realidade abaixo dos nossos pés, porque a Bíblia diz que colocou tudo isso debaixo dos pés da igreja. Tudo que existe está debaixo dos pés da igreja. A igreja é a autoridade sobre tudo. É a igreja que tem a responsabilidade de mudar a história da cidade, do bairro, da igreja, de tudo, do país, da terra, de tudo. A igreja tem poder para mudar o destino e vir o propósito de Deus. Então nós temos esse poder, querido. Mas que ele está aí para roubar, e está tentando roubar, porque sua glória incomoda ele, sua honra incomoda ele, ele está. Mas não dá esse gosto para esse ser. Fique firme no Senhor. Dá alegria para o seu amado. Dá alegria para o último Adão. Você é Eva dele, você é prometida, você é noiva, você é a igreja dele.
Coma desse fruto todo dia, que é a presença de Deus, o fruto da vida, o pão que veio do céu. Vida em abundância. O último versículo que eu quero ler, querido. Último não, penúltimo, né? Que o último vai ser o Salmo 119, nós vamos ler ele inteiro. São só 150 versículos, vai ser rápido, né? Romanos 2, versículo 9 diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também do grego. Agora o versículo 10: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Diz comigo assim: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Amém? Olha, esse praticar o bem, querido, não é praticar o bem por praticar. Tem muitos segmentos que são até anticristãos ou pseudos cristãos que fazem muito bem o praticar as obras. Mas esse praticar o bem está dentro dessa passagem. Praticar o bem, aqueles que são a noiva de Cristo, debaixo da unção do Espírito Santo e segundo o Evangelho. Esse praticar o bem está aí. Se você pratica o bem debaixo da unção do Espírito Santo, você já é nascido em Cristo Jesus, é filho do Pai, e você faz tudo segundo o Evangelho. A Bíblia diz sobre a sua vida: glória, honra e paz. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Glória, honra e paz seja sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. E o Mateus 5,15 vai dizer assim, para nós encerrarmos. É uma palavra muito conhecida, que diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, que seria um monte de semente ali, né? Você não acende uma lâmpada para esconder lá dentro, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Aí Jesus vem fazer a comparação: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras. Olha, acabamos de falar agora, quem pratica o bem tem glória, honra e paz. Aqui ele está falando de novo: para que vejam vossas boas obras, praticadas na unção do Espírito Santo, segundo o Evangelho. Alguns segmentos dizem: se você pratica boas obras, você é salvo. Já ouviram dizer isso, né? Uma das maneiras de reparar o erro de outras reencarnações, eles digam, é praticando boas obras. E isso invalida a cruz de Jesus Cristo. Porque se praticar boas obras te leva ao céu, Jesus não precisava morrer numa cruz, era só praticar boas obras. Tem ímpios que praticam boas obras, querido. Tem, como é que eu falo? Pessoal do tráfico, que às vezes na comunidade investe pesado na comunidade, dá, compra, ajuda, tudo que precisa. Os ímpios também praticam boas obras, mas não estão ligados na videira, não são um com Jesus. Nós somos salvos pela graça. As obras é uma consequência depois da salvação. Amém? Então diz assim: para que todos vejam vossas boas obras. Mas só ver por ver? Não. E diz: e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então quando diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, está dizendo assim: ei, igreja, acorda. Essa glória e essa honra que eu coloquei dentro de vocês é para acender, é para transparecer. A luz que está na lâmpada aqui, querido, ela sai, ela vaza para fora, ela enche o ambiente, ela não fica escondida só lá dentro. Então Deus está falando dessa glória e honra que Jesus trouxe para nós. Ela tem que transparecer, ela tem que iluminar, para que todos vejam. Todos têm que ver a glória de Deus que está em você.
Diz para quem está do teu lado: todos têm que ver a glória de Deus que está em você. Tem glória aí, sim ou não? Tem glória de Deus aí? A Bíblia diz que já foi dado para nós. Se não tem, a gente tem que buscar. Isso aí que é de graça, não paga nada, viu? Não paga nada, é pela graça, é apenas pela fé. Você crê, ela vem sobre você. É uma coisa tão simples, querido. 70, 80 anos que a gente passa aqui, comparado com a eternidade que a gente vai viver, é um negocinho assim, é um pontinho tão pequenininho, e aquele negócio extenso onde a gente vai viver para sempre, ou no céu, ou na terra, ou no inferno, ou no céu. Toda a humanidade. É isso aqui que eles passam na terra. E depois eles têm uma eternidade para viver no inferno, separado de Deus, ou viver com Deus. Isso aqui é tão pequenininho, querido. Isso aqui é tão pequenininho. Mas nesse lugar tão pequenininho, Deus quer manifestar a sua glória aqui. Para que todos vejam a glória de Deus. É uma coisa simples. Alguém está lá. Jesus é apresentado para a vida dessa pessoa. E diz assim: olha, se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, porque Apocalipse diz que tem um livro da vida. Os salvos têm o seu nome lá. O seu nome está lá, amém? Escrito com sangue do Cordeiro. E a partir do momento que você entregar a sua vida, você vai ser um com Ele. Ah, é só isso, pastor? Eu quero confessar. Amém, vamos lá. E a gente ora com a pessoa aceita Jesus. É uma coisa tão simples, mas que faz uma diferença nesse pontinho tão pequeno para onde você vai. As coisas de Deus não são complicadas, querido. Elas são simples para que todos possam ser salvos. Só crer, ter fé que Jesus morreu por você, tomou o seu lugar para te salvar. E Ele foi suficiente para isso. Porque Ele morreu, e o único homem que por si próprio levanta do túmulo ao terceiro dia, e o único homem que depois de 40 dias, Ele por si próprio sobe para o céu. Representando a humanidade lá. Ele está com carne e sangue, representando a humanidade lá com o corpo glorificado. Diante do Pai como o único intercessor de cada um de nós. Para que todos nós um dia possamos estar lá também. As coisas de Deus são simples, querido. Agora, não deixa essa glória que Ele trouxe sobre a sua vida, essa honra que Ele trouxe de volta, ser roubada pelo ladrão. O diabo só faz aquilo que a gente deixa ele fazer. Porque onde a gente vai botando pingo nos is e dizendo para que não, ele tem que ir embora. Resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós. Ele pega uma área para infernizar, ele fica ali tentando roubar. E você entra em oração, você entra em guerra, você expulsa ele, diz aqui não, e ele vai fazer o quê? A Bíblia diz, resiste ele, ele vai embora. Mas lá na frente ele vai procurar outra área, ele nunca para. Mas o nosso compromisso é vigiar, guardar e sempre estar de pé, vigiando, esperto, sempre acordado espiritualmente, não dormindo, para entender o que está acontecendo ao nosso derredor. Como o leão que ruge. Ele não é o leão, mas diz que é como o leão, ele imita, né? Mas como o leão que ruge, ele fica ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar, procurando alguém para comer a glória dele, para devorar a honra que estava na vida dele. Você vê um homem, por exemplo, você sabe disso, às vezes você encontra uma pessoa com condição de rua, você olha ali, uma pessoa toda suja, sem fazer barba, cabelo comprido, todo fedido, sabe, naquela condição que não é humana, é desumana.
E às vezes você acha que é qualquer pessoa, é uma pessoa simples. Não, você vai conversar, é uma pessoa que fala 3, 4 idioma. Era uma pessoa que às vezes já foi um médico, já foi um engenheiro, já foi um cientista, tinha uma família. Aí você pergunta, puxa, mas o que aconteceu? O que aconteceu, querido? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele roubou a honra e a glória daquele homem. Ele arrancou toda a dignidade daquele homem, porque aquele homem é a coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus. Ele diz, eu preciso arrancar a imagem de Deus desse rapaz. E quando as pessoas olham aquela situação, não dá para dizer, né? Humanamente falando, a imagem de Deus, é isso que Deus quer para esse homem. Foi para isso que Deus criou esse homem. Claro que não. O trabalho da igreja é tentar restaurar a imagem de Deus na vida das pessoas que foram perdidas. E dizer, meu querido, você tem jeito. Meu querido, você tem aí dentro de você a imagem e semelhança de Deus. Vamos botar isso para fora. Vamos aceitar Jesus Cristo para que isso brote. Para que você seja uma nova criação. E você volte no lugar que você tem que voltar. Para a sua família, para as suas coisas. E a glória e honra de Deus de novo fluir sobre sua vida. Para que todos vejam. Jesus estava indo para a terra de Gadara. E ele desce. E aí vem o gadareno ali. Que andava... Olha a situação do homem, andava nos túmulos nu, gritando, urrando e se cortando o tempo todo. Eu pergunto para você, Deus criou um homem para viver nessa situação, em um cemitério, gritando, urrando, se cortando? E a Bíblia diz que todo mundo tentava prender ele, porque ele era muito maluco, né? Ele estava endemoniado mesmo, possuído, e ele estourava as cordas, não tinha jeito. Mas um dia Jesus entra no caminho dele, querido. E Jesus faz questão na vida de todas as pessoas entrar no caminho delas. Muitos não vão querer, vai passar a oportunidade, mas muitos vão encontrar e dizer, ei pai, era esse Deus que eu estava querendo na minha vida. E aí, ele expulsa aqueles demônios. Aquele homem é livre, e daqui a pouco o povo da cidade dizia assim, ei, aquele ali que está vestido... Não é aquele rapaz que andava nos túmulos gritando como um doido, se cortando? Todo mundo tinha medo dele? Agora ele está em juízo normal. Por quê? Porque Jesus trouxe de volta, né? Estou achando que está em Piracicaba. Estou em Limeira, né? Trouxe de volta a glória e a honra que Adão perdeu lá. O último Adão disse, você é livre, cara. Posso ir com o Senhor? Não, vamos fazer o seguinte, fica aqui e fala tudo que o Senhor fez na sua vida. Aí diz a Bíblia que não só na cidade dele, mas em toda a Decápolis, que era uma província, ele foi falar o que Jesus fez na vida dele. Isso é falar das obras, isso é brilhar e mostrar que tem um Deus que pode restaurar a glória e a honra que foi perdida. Se foi perdida, pode ser trazida de volta. Para quem já está com ela, vigie, ore, preste atenção, para que nós não tenhamos isso roubado da nossa vida. Querido, se rouba alguma coisa bem físico, isso não tem importância, porque são coisas que estão fora de nós. Roubaram meu celular, aí eu pergunto para você, o celular faz parte da sua vida? Muitas vidas faz, né? Tem gente que dorme abraçado com o celular, levanta o celular, escova dentro com o celular o tempo todo. Faz parte. Mas o celular não faz parte da nossa vida. Roubaram o meu celular. Amém, eu vivo sem o celular. O que você não pode viver é sem a glória e a honra de Deus. Sem a graça abundante, sem a paz, sem o amor dele na sua vida. Isso você não pode. Se roubarem isso, não vai adiantar você ter o celular, você ter a casa, um bom salário, se está faltando o principal, que é a restauração da glória e da honra que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Fecha os teus olhos, querido. E abra o seu coração.